Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a última lição desse trimestre, Assembleia de Jerusalém. O nosso texto áureo está em Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 15, versículos 22 a 32. Os objetivos da nossa lição de hoje são: primeiro, mostrar o contexto e os motivos que levam à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Segundo, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E terceiro, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Comigo hoje está o presbítero Davidson e o professor Joás, ambos aqui do nosso tempo central, e hoje nós vamos falar da última lição, professor Joás e presbítero Davidson, a igreja em Jerusalém. Chegamos aí ao ápice da nossa lição e nós vamos trabalhar aí como o evangelho cresceu, como chegou aos gentios e as dificuldades enfrentadas pela igreja primitiva, as primeiras dificuldades, né? Nós não vamos nem colocar as perseguições, as lutas como dificuldades, isso são coisas que fazem parte da igreja, mas agora nós vamos falar do problema mesmo que foram enfrentados pela igreja e como eles resolveram essa situação, porque era um grande impasse a inclusão dos gentios, a igreja crescente entre os gentios, como que eles lidavam com essa situação. E serve de muita base para nós hoje, os problemas que nós enfrentamos também, né? A gente já viu ao longo do trimestre aí como eles lidaram com diversos tipos de conflito, né, desde o começo da igreja primitiva. E nesse concílio aí a gente vê a forma com que o colégio apostólico, pelo menos, né, lidou com um tipo de conflito que parece mais simples, mas ele tem uma complexidade muito maior, né, e exige, né, uma postura muito mais espiritual, né, que são os conflitos de dentro, né. Conflitos de fora, né, tem sua resolução, né, dependendo da situação, se resolve, né, de dentro para fora, né. Agora, conflitos de dentro, né, quando os nossos estão divergindo, né, precisa de uma pesquisa espiritual, precisa de uma submissão à voz de Deus, né, um conhecimento da palavra, um conhecimento, né, da direção de Deus, né, para resolver esse tipo de conflito. Então, é o que a gente está vendo aqui, né, conflito interno, que pelo texto áureo aí a gente já vê, né, o Espírito Santo é que direcionou tudo, e eles foram obedientes à direção do Espírito Santo, né, e fizeram a palavra de Deus prevalecer. Quando a gente olha para o Ocidente hoje é muito fácil a gente imaginar essa situação, né? Mas quando a gente olha a expansão da igreja num formato assim, na cabeça oriental, né, os discípulos eram judeus, a igreja primitiva, a igreja hebreia, vamos falar assim, e adaptar o formato a uma cultura ocidental, principalmente naquela época do mundo grego, aí a gente vê as controvérsias, e não é nada fácil. Então, quando Paulo vai e prega, por exemplo, aos gentios, e quando ele chega no mundo grego e vê que os gregos, que os bárbaros estão aceitando o evangelho e entendendo quem é Cristo, então a cabeça dos discípulos assim, puxa vida, como é que nós vamos fazer? Eles vão ter que se adaptar à cultura judaica. Aí tinha muito problema nessa época também, os fariseus e outros grupos lá, aí eles têm que circuncidar, têm que fazer os mesmos rituais que nós. Não foi um problema fácil de resolver, né? Presbítero Davidson, nós chegamos à última lição e hoje nós vamos trabalhar aí essa questão da Assembleia em Jerusalém. Muita gente pensa que o primeiro concílio de Jerusalém foi algo assim muito pacífico, né? Tem gente que pensa, né? Mas foi um negócio meio... Foi necessário e um divisor de águas, né, para a igreja que estava se iniciando. A gente vê que até hoje
é um perigo, né, a gente querer acrescentar exigências humanas, né? Jesus, ele é suficiente. Então, esse divisor de águas definiu de uma vez por todas que a salvação não depende das obras da lei, mas exclusivamente da graça de Deus em Cristo. Foi necessário. Bom, vamos lá na nossa introdução. Deixa eu só dar uma recapitulada aqui, só para quem está chegando agora. Nós estamos na última lição desse trimestre, estudamos até agora 12 lições, estamos falando da igreja em Jerusalém. Deixa eu só pontuar aqui as lições que já estudamos e até chegar à lição de hoje, que está fechando aí o terceiro trimestre de 2025. A igreja que nasceu em Pentecostes, a igreja de Jerusalém, é um modelo fiel a ser seguido, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor, uma igreja não conivente com a mentira, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrenta os seus problemas, uma igreja que se arrisca à expansão da igreja, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E hoje chegamos ao capítulo 15 de Atos, Assembleia de Jerusalém, que são assuntos que foram tratados naquele primeiro concílio e que servem de base para a igreja até hoje, até os nossos dias atuais. Vamos lá, com essa lição terminamos mais um trimestre de estudos sobre a igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Então o presbítero já falou aí, professor Joás, que a salvação não é mérito de obras, não é mérito do homem, a salvação é mérito de Cristo e é pela graça. Então qualquer coisa que a gente tenta adicionar à salvação, nós estamos falando que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para nós e para a nossa salvação. Tem uma série de regras, né, que às vezes são até autoimpostas, né, para aquele que é salvo. Ele lê a Bíblia, ele entende que tem uma série de coisas na vida que ele não deve fazer, né? Uhum. E isso aí não é uma imposição de um grupo, uma imposição como estava acontecendo lá em Jerusalém, né? Os gentios estavam se convertendo e os cristãos judeus, né, estavam achando que eles deveriam, né, se circuncidar, deveriam guardar o sábado, deveriam cumprir uma série de rituais, né, e uma mentalidade bem legalista, né, acerca da salvação. E a salvação não tem essas exigências todas, né? E aí ficou delimitado pelo concílio, né, que todo cristão, né, principalmente os gentios, né, a única coisa que seria exigida dele é a abstinência dos ídolos, algo que já é exigido do judeu também, né? Uhum. Da idolatria, que na mentalidade bíblica é a mesma coisa, né? Idolatria e prostituição, né? Prostituição também, né? Abstinência dos ídolos, abstinência da prostituição e da carne sufocada, né? O sangue, que era algo que era exigido dos judeus, que seria bom que os gentios observassem também, né? Foi uma decisão simples e bíblica e orientada pelo Espírito Santo. Diante dessas orientações, professor Joás e agora o presbítero Davis, a gente vê que era uma questão doutrinária, né? Era uma questão doutrinária e que tinha alguns, vamos falar assim, alguns costumes impregnados ali e que eram irrelevantes em relação à salvação. A lei, ela mostrava o meu pecado, me condenava, mas não resolvia o problema. E a lei também apontava para Cristo, que seria o resolvedor. Então, até mesmo os fariseus, eles não conseguiam cumprir a lei na sua totalidade. Então, eles estavam exigindo desses novos convertidos algo que talvez nem eles estavam conseguindo cumprir, né? A circuncisão, né, eles cumpriam e outras coisas, mas aquilo que a gente falou, Jesus é suficiente. Não precisamos de acrescentar nada. Até hoje mesmo,
tem coisas que nós fazemos porque somos salvos, não é uma obrigação. Né? Pega o Sermão da Montanha, que o professor Joás tem 3 livros a respeito, a gente aprende os ensinamentos de Jesus para um viver de paz, de alegria, de comunhão. Então, não são exigências, né? São conselhos para um viver de um salvo. Você falou algumas coisas aí, professor Joás, que são regras, né? Que são condutas de um cristão e que contribuem para a santificação. Né? Mas vamos falar assim, o cerne ali, que é a salvação, não tem mérito humano nenhum nisso aí. Ali é totalmente de Cristo, por graça. Todo cristão sensato, ele reconhece, lendo a Bíblia, que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Né? É Deus que provê a salvação e os meios para a salvação, e é Ele que efetua a salvação. Né? O salvo não fez nada para ser salvo, né? E não fará nada para ser salvo. Nós somos completamente incapazes, né, de nos salvar. Mortos que estávamos, né, na linguagem de Paulo lá aos Efésios, né? Mortos sem Deus, nas trevas, né, e vendidos ao pecado, escravos de Satanás. Né? E a salvação foi algo que Deus fez, né, na vida de todo salvo. Ele que deu o primeiro passo e Ele que proveu, né, os meios de salvação. É Ele que efetuou a salvação de forma completa. Mais que o processo de santificação, essas outras coisas aí faz parte da vida da igreja. Buscar a Deus faz parte da salvação. Verdade. Né? Obedecer à palavra de Deus também. Né? Viver uma vida que honre a Deus. Né? São consequências da salvação que Deus fez. Né? Isso aí. Bom, nós vamos para o capítulo 1 aqui, a questão doutrinária, já que nós falamos na introdução que essa lição também é uma questão muito doutrinária. Nós vamos comentar aqui 2 tópicos aqui do ponto 1 aqui. O relatório missionário, que é uma questão doutrinária, e depois o legalismo judaizante. A questão doutrinária, que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como esses aceitaram a fé. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fossem impostas a eles. E depois a gente vai falar sobre o legalismo judaizante. Deixa eu ler de uma vez que a gente comenta. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja, sem que estes antes se cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo risco até mesmo de dividir a igreja de Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Bom, professor, problemas de crescimento da igreja, vamos falar assim que é até bom de resolver. Né? Quando a igreja cresce, e junto com a igreja crescem os problemas também, o pastor, a liderança tem que estar preparado para enfrentar essas dificuldades. Claro que em oração, em obediência à palavra e principalmente sob a orientação do Espírito Santo. Essa é uma das muitas belezas da graça, né? Você olha para a cruz, né? Ela tem 2 aspectos, né? Um vertical e um horizontal. E o horizontal é muito interessante, né? Você pensar que na cruz se igualam, né? Quem está muito acima, quem está muito abaixo, são igualados, né? E ficam no mesmo plano horizontal, né? E são direcionados ambos ao vertical, né? ao encontro de Deus. Então, o que a graça fez, né, nesse concílio aí foi juntar
né, judeus e gentios no mesmo nível. A graça promoveu unidade onde havia muita diferença, muito distanciamento, né, cultural, social, né, e até de cosmovisão também, né? Havia muita coisa que distanciava judeus de gentios. A graça veio, nivelou tudo, e agora ambos andam com Deus, ambos seguem a Cristo, né? E Ele fez de dois povos um só. E glória a Deus por isso, né, professor? Agora, presbítero Davis, quando a gente fala desse legalismo judaizante, é complicado lidar com... Eu imagino que a igreja primitiva teve uma dificuldade muito grande de lidar com esses fariseus supostamente convertidos, que era uma turma que entendia muito da lei e que queria impor umas regras que não eram necessárias mais. E queria impor isso sobre os gentios. O próprio Jesus, ele teve embates, né, com os fariseus, com os líderes religiosos. Não que Cristo não veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir a lei. Foi o único que cumpriu. Foi o único que cumpriu. Ele teve grandes embates com esses líderes, né, que exigiam do povo. O próprio Jesus falou, né, que eles eram como sepulcros caiados. Por fora era uma beleza, mas por dentro. Então a gente vê que a igreja crescia, gentio se convertia, e de repente eles levantaram para atrapalhar a unidade, o crescimento da igreja. Ainda bem que Deus deu sabedoria a Paulo, a Barnabé, né, para que preservasse o crescimento e a unidade da igreja. Até hoje, infelizmente, ainda tem no meio da igreja fariseus que se levantam, né, para poder exigir algo além daquilo que Cristo fez. É uma dificuldade também, professor Joás, presbítero Davis, é porque se eles não dão uma resposta rápida, isso podia causar uma divisão no meio da igreja. Sempre tem esses grupos assim, né? Não, eu concordo com o professor Joás, eu concordo com o presbítero Davis. E se a gente não entrar num consenso, pode trazer um prejuízo muito grande para a igreja, e principalmente por questão doutrinária. A graça nunca será pesada, né? O ponto aí é esse, né? Eles estavam querendo impor um peso, né, que nem eles estavam dispostos a carregar, né? E Jesus condenou várias vezes, né, pessoalmente, né, falando e agindo contra esse tipo de pensamento legalista. Jesus convidou, você vê em Mateus 11, a partir do verso 28, Jesus convidou ao descanso, né? Quem vem a Ele é convidado a descansar, né? Não é colocar mais pesos, não é procurar viver de uma vida mais pesada, uma vida mais difícil, não, né? A vida com Jesus é mais leve, é mais tranquila, né? Quando você lê João 16, né, a partir do verso 13, ele mostra para a gente como que a vida fica mais suave, né? Como que a gente é capaz de tomar decisões mais sábias, mais acertadas, né, andando com Ele. Então, o chamado de Jesus, né, a vida na graça, ela tem que ser uma vida suave, né? É um chamado à sabedoria, é um chamado à unidade, né? Então, onde há esse tipo de divisão, né, que até hoje existe, né, eu acho que a solução é a mesma, né? Eu estou convencido de que a solução é a mesma, um retorno à palavra de Jesus, né? Um retorno ao pensamento de Jesus, às palavras que ele falou, e aí a gente vai encontrar o caminho da unidade, o caminho da sabedoria. O posicionamento da liderança da igreja em Jerusalém, principalmente o posicionamento de Tiago, claro que foi orientado pelo Espírito Santo, aquela palavra de sabedoria ali, resolveu o problema. Então, e Paulo, o próprio Paulo, Barnabé que estava ali, Pedro, que era difícil demais, mas chegou um temperamento muito forte, eles concordaram, e isso pareceu bem. Parece que Pedro lembra ali, né, de Cornélio, né, ele lembra de como o Espírito Santo veio aos gentios, do mesmo jeito que veio a eles, né, os judaizantes que estavam querendo impor essa... Ele lembra como que o mesmo Espírito que preencheu a vida deles, preencheu os gentios, do mesmo jeito, sem exigir nada, sem exigências aí
né, de uma piedade externa, de uma piedade aparente, né? Não teve esse tipo de exigência. O que me chama a atenção, presbítero, antes de a gente fechar esse primeiro bloco aqui, é que isso não foi muito tempo depois da descida do Espírito Santo, né, professor Joás? Não foi tanto tempo depois. Vamos colocar aí no máximo 20 anos, no máximo. Eu acho que não chegou a 15, pois é, pelo que parece. Porque a gente viu o Paulo então, convertendo e tal, dele falando 14 anos, eu estou jogando um pouquinho mais, é só para a gente ter uma ideia assim. Da ascensão de Jesus tempo, até aí, uns 14, 15 anos. Isso, é tão pouco tempo para ele estar falando de um problema doutrinário que já tinha sido resolvido. Se tivesse observado a palavra de Jesus, não tinha chegado desse ponto. É muito complicado. Então você vê, 15 anos depois precisou... Peraí, vamos lembrar as palavras que ele disse? Vamos ver aonde que a gente está errando aqui, né, e encontrar a solução. Muito bom. Bom, tem alguns problemas para a gente resolver hoje ainda, que a recomendação está aí. É só a gente lembrar das palavras de Jesus, se curvar à liderança do Espírito Santo e seguir em frente, vai dar tudo certo. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 13. Estamos tratando aí do Concílio de Jerusalém, essa reunião muito importante que decidiu aí a diretriz ou o segmento da igreja primitiva. Nós estamos falando do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Bom, enquanto no primeiro bloco nós falamos aí de uma questão doutrinária, agora nós vamos falar do debate doutrinário. A questão foi trazida para uma assembleia, para um concílio, que foi o primeiro concílio da igreja. O próximo concílio depois, professor, desse aqui, se não me engano, foi o 325, né? Eu teve um antes, eu não me recordo aqui agora. Depois desse concílio aqui de Jerusalém, eu não estou me recordando agora. Também. Foi a queima-roupa aqui, mas eu não estou me recordando. Mas os principais, né? Nós vemos esse de Jerusalém, Atos 15, e depois os principais. Teve um outro no meio aí, foi assim para tratar algumas questões assim muito, muito corriqueira mesmo. Mas depois o principal, a gente vai vir em 325, que é o Concílio de Nicéia. Daí até surgiu o Credo de Nicéia, né? Muito bom. Bom, nesse ponto 2 agora, nós vamos falar do debate doutrinário. 3 subtópicos aí, uma questão crucial, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios e a fundamentação profética da fé gentílica. Então vamos lá. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, os judaizantes que se encontravam
que ali se encontravam, deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. É complicado isso aqui. 2. A experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos presentes ali. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que foi aceito ou que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios em Cesareia. E por fim, o ponto 3, a fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, e com isto concordam as palavras dos profetas. Olha bem, professor e presbítero Davidson, o fato foi trazido para a mesa. Assim que chegou, começou uma discussão. E aí, qual era a questão crucial? Os gentios aceitaram a fé, mas eles precisam de circuncidar e guardar a lei para conseguir a salvação, ou para fazer parte da salvação. Foi o ponto da discussão. Aí, diante dessa situação, Pedro traz a experiência vivida no Pentecostes e traz a experiência vivida também na casa de Cornélio. E Tiago embasa a sua argumentação também, dizendo que os profetas já falavam da inclusão dos gentios na igreja. Então, na época em que Jesus veio, a lei estava em evidência. Quando Jesus morre e ressuscita, ele então instaura a graça. E essa graça, ela alcançou os gentios. E nesse alcance aos gentios, começam então os problemas aí doutrinários. Professor Joás, presbítero Davidson, foi muito bom eles terem sentado à mesa, trazido isso para a mesa, jogado isso assim, às claras, e ter lembrado dessas profecias, ter lembrado das experiências e principalmente ouvido a voz do Espírito Santo. Você vê que o argumento aí é muito simples, mas é muito claro, né? A mesma experiência que nós, judeus, que agora seguimos a Cristo, tivemos com o Espírito Santo, esses gentios também tiveram. E aí enumeraram os grupos de gentios que tiveram essa experiência. Né? Paulo usou o mesmo argumento, né? Falando aos Gálatas, principalmente ali no capítulo 3º. Né? Isso é lembrado aqui. Então, não dá para refutar esse argumento tão claro, né? sem uma contestação que choque contra a vontade do Espírito Santo, que é considerado aqui como um participante do concílio, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não foi? Né? Nós não decidimos aqui só entre nós, né? O Espírito Santo foi chamado para a conversa. Então, como refutar, né, a fé de alguém que teve a mesma experiência? Então ficou difícil para quem estava contra-argumentando. Né? O argumento, embora simples, foi muito claro e objetivo. Né? Agora, professor, eu fico assim maravilhado com essas informações que a Bíblia traz e que a gente vai conversando, vai falando, a gente vai aprendendo junto. Essa informação dessa experiência pessoal, né, da experiência igreja. Tem a experiência de Pedro e tem a experiência igreja, né? A experiência individual e a experiência grupo, convivência, congregação. Essa experiência da igreja ter chegado na casa de Cornélio, essa experiência de ter recebido o Espírito Santo, isso ter saído das quatro paredes foi muito importante. O que eu quero destacar aqui é que esse grupo que levantou essas questões não eram grupos atuantes fora, eles atuavam dentro, né? É bem provável que eles não fizeram quase nada para ganhar os gentios para Cristo. E depois que os gentios chegam, ponto, aí levanta essa discussão. Isso é complicado, peça. A mesma experiência que Pedro teve, Cornélio também teve. Será que esse grupo aqui que se levantou também teve essa experiência?
Ou que estava lá, pelo menos, né? Simplesmente estava lá. O mesmo Espírito que se manifestou em Atos 2, manifestou na casa de Cornélio, Atos 15, 11, né? Pedro vai falar: cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. O mesmo Espírito ativo, trabalhando. Então, a experiência de Pedro e de Cornélio vai contar muito aqui. O texto não traz, mas assim, eu fico imaginando, né, a ousadia, a empáfia, né, e o orgulho do camarada chegar para Pedro, né? Paulo, não, eles não podem seguir a Cristo desse jeito, né? Eu fico imaginando. Aí pensa, Pedro, não, eu vi, o mesmo Espírito desceu sobre mim, né, desceu sobre eles, eu vi, eu estava lá, né? Então, imagina, se foi necessário um concílio, é porque houve debates, houve discussões, né, houve a argumentação, né, e tentativa teológica de provar que aquilo não deveria funcionar daquele jeito. Mas aí entra nós, né, que somos pentecostais, né, esse é um ponto que aqueles que resistem à experiência pentecostal, aqueles que chegam a combater isso mesmo teologicamente ou filosoficamente, esse é um ponto que não acham, não encontram respaldo para combater, né? Porque é algo que o pentecostal valoriza, que é a experiência, né? E aí outros grupos cristãos cessacionistas, né, olham para isso e tentam argumentar teologicamente, filosoficamente, né? E os argumentos não se sustentam contra a experiência, né? Ainda que em algumas realidades, né, no nosso meio pentecostal, a experiência não é levada toda em conta como um todo, né? Por exemplo, a gente, até na nossa declaração de fé, até isso é ensinado entre nós, né, que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas tem no nosso meio gente que na prática acha que é a única evidência, né? E não é a única evidência, né? Se é a inicial, né, precisa checar essa inicial e as outras, porque essa inicial pode ser emulada de alguma forma, né? Então, é muito simples perceber que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, né? Olha para o fruto, né? O fruto do Espírito é evidente na pessoa, é patente, né? E essa pessoa ainda fala em línguas, profetiza, né, opera sinais e tudo. Aí, né, vai argumentar como? As evidências estão vai aqui. querer impor alguma coisa como? O amor, o amor, que é o fruto, né? Onde está o amor? Então fica complicado, né? Contra-argumentar a esses fatos que aconteceram aí, né, que mostraram que essa unidade era evidente, né? Efésios 2, a partir do verso 14, né? 1 Coríntios 12, 12, né? Esses textos que mostram a igreja como uma unidade, um corpo, né? Uma só igreja, um só corpo, né? Um só edifício espiritual, né? Essa unidade é por causa do Espírito Santo que produz isso, por causa da palavra de Cristo que produz isso, é um só. Um fato muito interessante, quando a gente vê as cartas de Paulo, principalmente as duas cartas aos irmãos de Corinto, e aí a gente vai falar também da igreja de Éfeso. Eu falei disso há pouco tempo agora e fiz uma análise como era a cidade de Corinto antes de Paulo chegar, antes do evangelho chegar lá. Como era a cidade de Éfeso antes de Paulo chegar. Como era Atenas antes do evangelho chegar lá. Então a gente tem a gente vê essa palavra inserida na Bíblia, né? Quem quiser ver isso aí, Atos 17, 18 e 19, né? A terceira viagem missionária de Paulo. A segunda viagem termina ali com Paulo chegando em Éfeso e depois ele volta na terceira viagem visitando todas as igrejas da Grécia, e a gente vê isso aí. Então, quando a gente olha a epístola de Paulo a essas igrejas, como é que era a igreja, como é que era a cidade de Corinto antes do evangelho? Como contestar uma mudança dessa, professor? Pois é. Como contestar uma experiência dessa? Alguém que era morto, que estava espiritualmente morto, agora recebe a graça, recebe Cristo, recebe a palavra de Cristo e mudou a vida. Como vai contestar isso aí com algo que está ali para todo mundo ver? Pois é, complicado, né?
Contra fatos, você vai argumentar como? Pois é. Aí vem querendo colocar esses pareceres humanos, isso é muito complicado sobre a igreja, sobre a liberdade cristã. A carta de Paulo aos Gálatas é maravilhosa sobre isso aí. 6 capítulos, 149 versículos, facinho de ler e dá uma ideia clara entre a lei e a graça, e o que a graça, como a graça sobrepujou sobre a lei. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Porque eles acham que, por eles cumprir algumas coisas, como a circuncisão, eles mereciam. A parábola do bom samaritano, o levita, o sacerdote, vê o homem caído, eles passam. Porque só porque era de outro povo, né, achou que ele não merecia ser salvo, não merecia ser ajudado. Então Jesus já vem muito antes. Quebrando isso aí, né? Eles entendiam que próximo era só outro judeu. Que merecia, né, o amor, a ajuda. A parábola é até escandalosa para eles, né? É um samaritano. Nem fala, né? Nem fala quem é o próximo, nem fala o samaritano, não. Jesus chegou a esclarecer quem é o próximo, né? Quem é o meu próximo. Muito bom. Bom, gente, nosso tempo está findando ali. Vamos falar aí o que foi a decisão da Assembleia de Jerusalém, o que a igreja decidiu pelo Espírito Santo, pela palavra, pelos testemunhos. Primeira coisa, o Espírito da Assembleia. Segunda, a orientação do Espírito da Assembleia. E terceiro, o parecer final. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina da igreja, mas como uma pessoa, como participação ativa nela. Isso aqui é maravilhosíssimo. A igreja precisa voltar aos trilhos com relação ao Espírito Santo. Tem um livro muito bom do Francis Chan, O Deus Esquecido. Eu acho que todo cristão deveria ler esse livro, para saber quem é a pessoa do Espírito Santo. Existem doutrinas e mais doutrinas aí que até acreditam na hierarquia da Trindade, professor Joás. É difícil falar isso, né? Que o Espírito Santo é menor que o Filho é menor que o Pai. E não tem nada disso. É Deus da mesma essência, da mesma natureza. O credo de Niceno já dizia Deus de Deus, né? A orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15, 28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas, que Judas e Silas eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio dos seus dons. Isso é muito legal. E por fim, o parecer final da Assembleia. Depois dos intensos e debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deviam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, que é a prostituição. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. Paulo vai fazer isso quando ele retorna para Jerusalém e ele, para se santificar, ele se santifica, entra no templo, ele circuncidou Timóteo, porque Timóteo estava falando com os judeus, mas ele não fez isso com Tito, porque Tito estava falando para os gentios. Olha a sabedoria do Espírito Santo na vida desse homem. Então, assim, houve um equilíbrio, professor Joás. Isso é muito legal da gente falar, porque a imposição ela é pesada. Agora, esse equilíbrio com graça e com amor, ele não é um fardo pesado. É o que Jesus falou, o fardo é leve. Ninguém pode acusar Paulo de legalista, né? Acusar ele como um legalista, né? Entre outros legalistas, porque ele foi muito equilibrado, né? Não só na sua teologia, que ele escreveu muito, né? Mas na prática, né? O exemplo que o senhor deu aí é perfeito, né? Mostra o equilíbrio, né? Então também a obediência, a orientação de Deus, a orientação do Espírito, né? O que cabe em cada situação, né? Isso aí o legalista nunca vai compreender, né? Porque o legalismo eu creio que é uma forma de orgulho mais sofisticada, né? Um orgulho mais sofisticado, porque na verdade, na prática, né, o que o legalista quer é que todos sejam como ele, né? Ele acha que o único jeito de servir a Deus é o jeito dele.
Ele acha que a única teologia boa é a teologia dele. Né? Ele acha que a única prática de fé boa é a prática dele. Então ele quer impor isso a todo mundo. Né? Se você não for crente igual eu, você não é crente. Né? Eu sou calvinista. Calvinista que é crente. Você é arminiano, você é herege. Você vai para o inferno. Né? Você vai queimar lá. Né? Por causa de uma besteira. Né? Aí, eu sou calvinista supralapsariano. Os outros nem são calvinistas de verdade. Pensa numa besteira, né? Isso é o orgulho do legalista querendo colocar ele num lugar que nunca saiu da boca de Cristo, né? Que o cristianismo deveria ser assim, né? O fardo de Jesus é leve, suave, né? Tem uma cruz, mas é suave, não é a mesma cruz que ele carregou, não. Esses aí tem que nascer de novo, essas pessoas. Tem que ter um encontro verdadeiro com Jesus. Não é? O Espírito Santo, ele coordenou, ele direcionou essa assembleia. Os homens levantaram esses questionamentos, o professor Joás, eles chamaram o Espírito Santo para a reunião também, e que bom que fizeram isso. Além de coordenar, o Espírito Santo orientou. E tanto é que a confirmação é que Judas e Silas, que eram profetas, eles levaram essas cartas, né? Essa carta uma compilação de muitas pessoas, muitas cópias, né? Levaram e apresentaram à igreja espalhada por todo mundo. E o parecer foi exatamente isso, não vamos impor nenhuma carga demasiada sobre os gentios, que eles se abstenham da carne sufocada com sangue, ou que abstenham da fornicação e que abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. Pronto, coisa básica. E o que está na lei também, que ele já viveu isso aí. Agora, o demais deixa eles com liberdade de viver a graça, viver a salvação em Cristo, e glória a Deus por isso. Pronto, resolveu o problema. E a gente vê como a igreja cresceu depois dessa decisão, né? Como a igreja cresceu. Bom, muito bom. Sinopse do capítulo 3, guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre os judeus e gentios. Bom, professor Joás Davis, nosso tempo finalizou. Quero agradecer a vocês mais uma vez. Chegamos ao final desse trimestre. Foi bênção, né? Glória a Deus. Muito bom. Muito bom. Bom, você que quer participar e quer acompanhar essa última lição em loco, próximo domingo em todas as nossas igrejas, Assembleia de Deus, Campo de Caratinga, espalhada por toda Caratinga e região, você é o nosso convidado. Ficamos por aqui, te agradecemos pela companhia durante essas 13 semanas estudando essa lição, e o próximo trimestre já é a semana que vem, e vamos falar do cuidado do corpo, a integralidade do corpo, alma e espírito, e vai ser bênção, e queremos ter você nos acompanhando. Até a próxima semana, fiquem todos com Deus, e um abraço bem apertado. Deus te abençoe.